E falando com vocês sobre o curso novo que o Fórum está preparando e vai disponibilizar para uma série de pessoas aí que precisam fazer com que esse movimento, especialmente desse projeto, caminhe entre as pessoas, entre candidatos, entre já eleitos. Eu acho que é um momento legal e entre defensores já estáveis e não estáveis. Eu sou Ângela Caruso, eu estou no trabalho e na dedicação voluntária da causa animal há mais de 30 anos e sempre tive muito que aprender, modificar, pensar, me melhorar e participei de vários momentos importantes em São Paulo e no Brasil, graças às minhas antecessoras que me treinaram e ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Eu lido com um abrigo ainda em fase de fechamento chamado Quintal de São Francisco. E eu agradeço vocês por estarmos podendo conversar hoje, agradeço o convite pelo fórum e quero dizer que dentro desse bojo eu coloquei um texto para a gente discutir que fala exatamente sobre reforçar a roda de conversa animal, ok? Ok, vamos então chegar aqui num primeiro diálogo que a gente tem que falar sobre isso. Nós temos um pouco mais de 200 anos na nossa trajetória política. Política e ativista. Política porque a ação política é uma ação popular. E aqui não vai o conceito político do candidato, do eleito. A política de subir no banquinho e falar sobre o assunto que a gente tem interesse e tentar atingir um maior número de pessoas, antigamente em área pública, né? Hoje pela tecnologia, para que elas pensem nessa causa, para que elas pensem nessa trajetória. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, nesses pouco mais de 200 anos, chegamos a um patamar que eu entendo que é solidificado. Eu acho que nós temos já como formatar nossos projetos, idealizar e formatar os nossos projetos em cima de um platô bem alicerçado dessa luta de 200 anos. E é por isso que eu vou falar sobre roda de conversa e avanços que não são mais momentos de desespero. Nós não temos mais que estarmos desesperados porque temos que falar com as pessoas ou com as autoridades. Eles precisam nos ouvir com educação, com ética, com respeito, porque nós já chegamos a um patamar na causa animal de estarmos dentro do direito, de estarmos junto à sociedade, de estarmos nas universidades e de termos essa discussão planificada. Então, agora é uma questão de ajuste e a roda de conversa que eu vou seguir adiante vai explicar um pouquinho mais sobre o que eu penso como municipalista que sou, como eu penso nas cidades, como eu penso na causa animal. É isso. Sou Angela Caruso e já começo bastante feliz de estar participando de mais essa empreitada do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, para podermos aí comunicar um pouco mais com as pessoas que estão num momento já, novamente, nós estamos aí num momento importante e decisivo na escolha dos nossos governantes para o próximo pleito, ok? Então, agradeço demais pelo trabalho. E vou começar dizendo o seguinte, vamos lá. Pouco mais de 200 anos a gente tem de trabalho ativista. Então, parece jovem e, ao mesmo tempo, não, né? Mas o movimento ambientalista é um pouquinho antes. O movimento pelos animais, animalista, veio um pouquinho depois. Então, eu entendo que nesse tempo todo nós já conseguimos estabilizar a nossa situação. Então, a gente hoje tem aí um platô. E por que eu estou dizendo
isso, né? Porque eu acho que nós temos uma posição hoje de conquistas garantidas. Então, daqui para frente, nós vamos começar a falar mais do que juntos podemos fazer. E é por isso que eu nomeei essa minha apresentação Reforçar a Roda de Conversa Animal. Porque eu acho que a gente já está num patamar de ajustar os nossos diálogos, não mais de, espero, termos que provar o que já está provado, né? Então, vamos indo, por favor. Ok. O que a gente vê aqui? Por que eu disse que nós já pavimentamos essa estrada? Porque a gente já chegou num ponto, e esse ponto é extremamente interessante, para que daqui para frente a gente possa ter conversas diferentes, posturas diferentes em relação ao que nós desejamos estabilizar nesse platô, que é formatar aí os nossos projetos para o bem-estar e a qualidade de vida dos animais nos meios urbanos, especialmente, né? A gente está falando aí dos animais em meios urbanos. É claro que não, de maneira geral, falamos dos animais, tá? Então, eu quero ler isso aqui, que o direito dos animais, ou o movimento de defesa desses direitos, ele desponta como um novo e fundamental ramo do direito. E isso é muito importante para nós. Eu quero aqui dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, acho que tem 160 ou 180 universidades com o curso de direito, e dessas, cerca de quase 70 já incluíram nos cursos de direito animal. E isso é um dado importante. Então, vamos lá, protegendo esses seres vivos como forma de proteger não apenas o meio ambiente, o ecossistema, e evitar a extinção de diversas espécies, mas também os seus direitos fundamentais com a vida, liberdade e o respeito, coibindo atos de violência, crueldade e maus tratos. Esse princípio já nos garante que a nossa conversa já tem que mudar com o nosso interlocutor. Nós não temos que pedir favor nenhum mais para os animais. Nós temos simplesmente que trabalharmos juntos e exigirmos que isso se transforme no que nós chamamos de políticas públicas e ajustarmos isso com as cidades. Ok? Muito bom. Ah, o nosso tema maior aí dessa jornada são os desafios dos municípios para lidar com as políticas públicas, para implementar as políticas públicas animalistas. A palavra desafio, e aí eu retomo a conversa inicial, ela fala em competição, disputa, duelo, jogo, enfim, são sinônimos de desafios. E o antônimo disso seria acomodar, adaptar, recuar, dissipar, né? Suavizar. No sinônimo, eu vou ficar com. Eu já não entendo que a gente tenha que brigar mais, né? Que a gente tenha que duelar. Eu acho que eu vou ficar com a palavra impasses e vou desenvolver como impasse, ok? Porque eu acho que nós já estamos nesse caminho. E política pública, na realidade, é a definição mais conhecida, que eu gosto, né, do Laswell, que as decisões e análises sobre uma política, elas implicam em responder as seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e o que faz e que diferença faz, né? Eu vou repetir: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. Quando a gente diz política pública animalista, e vamos ter que discutir isso, a gente tem que partir desse princípio. Aí a gente vai estar formatando realmente algo como público e de direito, que é o que nós queremos para os animais. Vamos lá, eu vou para os impasses. Vamos passar? Ótimo. Então, agora, eu acho que o diálogo é a coisa mais ética, a conversa é a coisa mais
ética mais proveitosa, embora elas são momentos em que nós colocamos as nossas opiniões, elas divergem, nós discutimos essas opiniões ou essas propostas, mas a roda de conversa, o olhar, o contato com as pessoas é o caminho para resolver problemas no nosso entorno. E assim, eu estou falando porque a gente está falando de cidades, nós estamos falando dos nossos novos administradores que virão aí, que poderão vir na maioria dos municípios, e são inúmeros no Brasil. A gente está falando que muitas dessas decisões acontecem nessas casas legislativas e a sociedade é convocada quando tem uma audiência pública para discutir um impasse qualquer num projeto de lei ou numa decisão. Esses espaços restritos na Casa do Povo não é legal. Nós precisamos tentar mudar isso. O nosso candidato, aquele que nós elegemos para pensar a cidade no total. Ele vai pensar a cidade no total, mas ele também vai pensar na área que ele mais se identifica. Ele não vai só pensar na área que ele se identifica, porque senão ele tem que pensar naquilo que ele quer melhorar dentro da cidade, e se a cidade estiver ruim, doente, ele não melhora, né? Ele não consegue implementar. Aí ele passa um mandato e não consegue fazer nada. Fora as questões políticas. Então, essa casa do povo, ela tem que ser mais aberta realmente para as conversas com o povo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em exigir algumas coisas da casa do povo. Nós, sociedade, vamos ali para ajudar a construir algo para melhorar a cidade. Então, a gente tem que ter voz, porque a gente não tem nenhum tipo de benefício, né? A gente não recebe salário, não é contratado, não tem cesta básica, não tem alimentação, né? Eles estão lá trabalhando, eles têm o ganho deles e nós temos que deixar as nossos afazeres para entrar na casa do povo, para discutir uma coisa ou outra e, de repente, uma discussão que não leva a nada e, por maioria, vota-se, às vezes, o que não é bom para os animais ou para o projeto idealizado por alguém lá dentro para a cidade. A roda de conversa no agir comunicativo, né? Há um espaço de diálogo. É, e essa roda de conversa ela precisa acontecer de maneira regular e regrada. Então, precisa trabalhar isso melhor na cidade, e a gente é do nosso interesse, nós que somos da causa animal, que isso prospere para uma discussão mais ampla e que a gente não invente a roda. Nós já temos tecnicamente as coisas que nos ajudam, que podem nos ajudar para implementar algo para melhorar a condição dos animais na cidade, né? Então, assim, precisa ter realmente uma conversa coordenada, pensar em conjunto, né? Como diz ali. As rodas de conversa levam ao ajuste sociais na convivência ética e na construção de políticas públicas. Ok. Ético por quê? Porque a gente só vai abandonar o tema no momento em que nós diluímos esse tema, que todos participaram, todos puderam dar as suas opiniões e que ali foi peneirado o que de comum, então, acordo, essa sociedade entendeu que seria melhor. É claro que a gente tem que ter todos os atores da cidade discutindo conosco, né? Então, temos que ter os interessados, os tutores, os colaboradores, aqueles que são voluntários, aqueles que muitas das vezes não têm uma dedicação 100%, mas eles são importantíssimos com os seus expertises para nos ajudar, né? Mediadores de conflitos, então, precisamos de pessoas que possam sentar nessas reuniões e nessas rodas para mediar os nossos conflitos, isso é super importante, tem gente preparada para isso, né? Precisamos de componentes didáticos, que são as informações que a gente vai trazer sempre que tiver que ir para essa reunião. Nós vamos trazer informações técnicas, nós vamos consultar a universidade, nós vamos consultar professores, né? é, é, mesmo militantes, enfim, anotações dos assuntos e das decisões, e quem conduz
as atas. Isso, para mim, é algo que renasce renasce junto com todas as possibilidades de alcançarmos uma resposta mais direta daquilo que nós queremos, antes de chamarmos de política pública, né? Nós temos que chamar de interesse público, antes de chamar de política, antes de institucionalizar, ela é de interesse público. Eu vou passar adiante, mas talvez eu fale um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu chamei de impasses porque basta cumprirmos a etapa ou a tarefa do slide anterior para que a gente possa discutir determinadas coisas. Depois de realizar o diálogo, atenção aos conhecimentos técnicos e experiência popular. Veja, não dá para desprezar a experiência popular das pessoas que se mobilizam na cidade, dos olheiros, né? Porque o prefeito está lá, ele tem toda uma assessoria, não sei o quê, bababá, mas o olhar é muito político. A Casa Legislativa está lá, todos os vereadores têm assessores também, e o olhar é político. Nós temos olheiros na cidade, né? É, antigamente, vulgarmente, a gente chamava de Candinha. Era uma pessoa que ficava na janela das ruas, ela sempre tinha uma casa e ela sabia tudo o que acontecia. Essas pessoas, esses olheiros, essas candinhas, elas são super importantes para saber o que acontece na casa de alguém em relação a uma criança, a um animal, a uma violência doméstica, né? Ela sabe e pode nos ajudar se a pessoa abandonou, se o carro parou, se ela tem hoje em dia, ela tem tecnologia, ela tem lá as câmerazinhas, ela vigia na casa dela. Essas pessoas são super importantes. Ela anda, ela vai à feira, ela vai na igreja, ela vai na praça, ela sabe se o Zezinho é um animal domiciliado ou se ele é comunitário, ela sabe se o homem do mercado separou um pouquinho de ração, botou uma vasilha de água. Essas pessoas, além do que, ela sabe se aquela cadelinha não está cruzada, ela cria, precisa castrar. Esta experiência popular que eu falo, além das pessoas que trabalham mesmo, botam a mão na massa na cidade, é super importante para nós trazermos as informações que não podem ser fake news e que não são fofoquinhas. São informações realmente que a gente vai peneirando e vai checando e são muito importantes para formar nosso bolo de projeto. Antes de tudo, aceitar que o assunto animal é uma questão pública fundamentalmente ambiental. Então, domésticos, domesticados, silvestres, selvagens. A gente está falando aqui mais de domésticos e domesticados. Abrir conversa sobre os valores morais e éticos, como também os valores políticos. Questão política no mundo todo é uma questão política e as obrigações do poder público. Então, assim, claro que nós vamos conversar politicamente e precisamos saber conversar politicamente. Não podemos transformar a nossa luta, a nossa militância na bandeira política e nem permitir que a nossa luta, a nossa militância vire bandeira política, seja usada como uma bandeira política. É uma somatória, e uma somatória muito respeitosa, tem que ser, muito ética, essa parceria, né? Enquanto ordena-se a implementação do controle ético, social e moral na cidade, porque aqui eu estou falando de uma cidade que a gente tem que observar. Quando ela está cheia de animais abandonados e doentes, ela também está doente. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. E às vezes um animal está na rua, ele não está em situação de abandono. Ele é um animal comunitário. E eu chamo a atenção aqui, porque quando ele for um animal identificado e comunitário, eu chamo a atenção aqui para esse item, ele tem que estar no planejamento urbano e no orçamento do município. Porque quando ele está lá, veja, mesmo cuidado pela sociedade, tem coisas
que ele vai precisar, e o tutor dele nesse momento, então, é o governo, o gestor, né? Aqueles que estão abandonados, largados na rua, é uma questão de solução. Temos que sentar para resolver. Aí falar, não, mas é tutela do município o cara que está abandonado na rua. A pessoa que abandonou, de alguma maneira, tem que ser responsabilizada. E é isso daí que nós precisamos discutir, né? Mais na frente nós vamos falar sobre isso. O que é tutela dele, que eu entendo de maneira correta e ética, é aquele cara que a comunidade identificou, cuida dele, ele chama João, todo mundo respeita ele, mas há momentos em que ele precisa de coisas ou de atenção que a sociedade não consegue. Aí o governo tem que fornecer. Tranquilamente, esse cara tem que estar nesse olhar da cidade, e eu luto por isso também. E acho que o maior impasse de discussão aí para os governos próximos e os que vão permanecer, os que já estão, é limitar o tamanho da população animal de modo que permaneça controlável, evitando abrigos desalinhados, lares lotados, abandono e outras coisas mais. Então, assim, eu vou passar adiante aqui. Uma das coisas que é muito antipático para os gestores, tudo que a gente vai fazer, nós precisamos saber por que a gente quer fazer. Ah, nós queremos ter um ônibus. Ah, nós queremos botar um microchip. Ah, nós queremos castrar os animais. Nós precisamos entender que, para fazer isso, nós precisamos saber o que de fato eu tenho. E essa coisa de dizer, poxa, mas sabe, tem tantos animais abandonados. Como assim? Você não sabe nem quantos estão nos lares. Censo é uma das pontuações, e tem outras, do controle animal. Para a gente começar a falar nessa política, para a gente discutir isso numa conversa, sentadinho, com todos os nossos interessados, nós precisamos ter material real, o próximo do real. O que é que eu tenho para discutir o que eu quero? O que eu já tenho como informação, não é? Essa questão realmente não é uma questão muito simpática, né? Porque implica nas pessoas entenderem que elas entendem que serão controladas. E, de fato, serão, porque se elas têm um animal em casa e elas fazem parte de uma cidade, essa cidade tem ordenamentos para poder conviver de maneira ok com todo mundo, ela também tem que entender que ela será, sim, observada e ela precisa dizer para um órgão competente quantos animais ela tem naquela casa, quem são, é dela, se estiver na rua vai estar identificado, vai ter um... É bem isso aí. Agora, não é simpático, os gestores não querem, mas é antipático. Tem que ser antipático, mas tem que ser justo, né? Ok. Planejar os recursos, regramentos, tecnologia, material humano, métodos estatísticos, enfrentar o ônus da ação considerada politicamente antipática. Os nossos gestores precisam ter essa compreensão, especialmente nós termos essa compreensão, para podermos argumentar na conversa que vamos ter com o nosso público-alvo para decidir o que queremos discutir na cidade. Outra coisa que eu acho que essa roda de conversa tem que trazer de maneira bem objetiva é mudar a abordagem no ensino, que eu entendo que é muito antropocêntrico, né? Capacitando as crianças, jovens e adolescentes para uma sociedade mais justa. Eu acho que nós temos coisas aí no ensino que têm, de fato, vício antropocêntrico. E eu acho que nós precisamos, na nossa roda de conversa, trazer essas pessoas de maneira a abrirmos as nossas cabeças, especialmente as dos educadores, e tentar lutar para fazer essa mudança, né? O controle reprodutivo por método cirúrgico até que haja outro método ético. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser construído também dentro daquele plano do controle animal, quando, mas precisa castrar, mas tem que ter ordem nessa questão de precisa castrar, precisa diminuir a população, claro, precisa controlar a população. Um dos métodos é o controle reprodutivo por cirurgia, né? E até que haja outro método seguro e ético.
O ordenamento social de registro e identificação dos tutores dos animais. Isso é importantíssimo. Mas como é isso? Tem que haver, não pode ser de brincadeirinha, não pode ser um pouquinho, olha, não, eu vou fazer um trabalho, nós vamos fazer um trabalho, uma tese, vamos fazer um. Não, não, nós temos que trabalhar a cidade inteira e entendermos que nós temos quantas pessoas moram aqui, quantos animais moram nessa cidade, na mesma cidade. Correto? Outra coisa que está aqui dentro, que precisa, a partir do momento que a gente identifica, nós temos que contar com essa rede toda da sociedade para podermos, então, identificar se o animal saiu, perdeu, fugiu enquanto o carro saiu. Tem gente fácil em pontos importantes. Mas não pode, tem que ter uma maneira de identificar aquele animal. Ele está perdido, ele não é abandonado, ele não é comunitário. Ele vai voltar para a casa dele e esse tutor será chamado a atenção. Ok? Controlar a criação e o comércio de cães e gatos com rigor e legalidade. Essa é outra dolorosa conversa para a nossa roda. Mas nós, especialmente nós que lutamos pelos animais, não temos que ter preconceito e nem temos que ter crenças, né, pessoais que nos limitam a chegar em algum lugar. O controle tem que existir, não pode ter comércio ilegal, tem que ter controle, controle sanitário, controle ético, controle social, controle todo controle, né? E essas pessoas têm que compreender isso, né? Esses comerciantes de animais. Eles têm que compreender isso. Eu não gosto, mas existe, então vai entrar nas regras. Todo mundo entra nas regras, paga impostos, vive na sociedade, tem que obedecer. Então, é isso aí, ok? Vamos para o próximo. O próximo é reforçando o primeiro. O nosso platô está construído. O nosso platô foram mais de 200 anos de pessoas que se dedicaram, que sofreram, que se entregaram, que estudaram, que produziram material importante, que olharam, né, desde os filósofos que já defendiam os animais. Né? Então, a gente não tem mais que inventar essa roda, eu falo desde o começo. E aí nós acabamos, pelo menos aqui no Brasil, a Europa já saiu na frente, nós estamos com um texto maravilhoso agora, a mudança do Código Civil. A gente está com um texto maravilhoso, um trabalho bonito do doutor Ataíde, do Paraná, e equipe, né? E de outras pessoas que devem ter participado com ele. Era um sonho, lá de 2002 eu tinha uma coisa dessa, sempre falei que tinha que fazer meia-culpa de não ter ajudado e lutado na última alteração do Código Civil, mas agora aconteceu. E tudo o que eu queria, não é falar que o animal não é coisa. E vocês sabem o que eu penso a respeito desses projetos de leis preocupantes. Eu queria isso que está agora. É um ser vivo e senciente. Acabou. Então, assim, tem pessoas, não, mas podia ter mais isso, mais aquilo. Meu, está perfeito essa mudança do Código Civil nesse momento. Está perfeito. E o que eu quero com isso? Olha, eu quero deixar um recadinho aqui, que para chegar a qualquer número, deve-se começar pelo número um. E alguém já começou pelo número um. Ou seja, não importa o tamanho do problema, se começarmos por tentar, de nossa parte, a resolvê-lo. Né? E nós temos problemas? Temos. Precisamos ajustá-los, sem desastre, mas chegarmos a um melhor denominador. A pessoa sozinha teria dificuldades imensas, mas se conseguir arregimentar outros simpatizantes, em pouco tempo formará uma corrente humana de soluções. As revoluções se iniciam com pequenos grupos. Não devemos esquecermos dos exemplos da história. O importante é crer e agir. Finalizo agradecendo muitíssima atenção de vocês, agradecendo ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e à Frente de Libertação Animalista, pelo convite, e nós teríamos até muito mais para falarmos sobre isso, mas eu quero deixar reforçado aqui a questão da roda de conversa,
que o fórum me deu a oportunidade de estar falando, e essa roda de conversa, ela é, ela é, é holística, né, na maneira de falar, mas assim, o processo civilizatório, ele é evolutivo, porque esta é a lei que parece reger o cosmos, né? A mudança, entretanto, muito depende de um sistema educacional que deve fluir por meio de lideranças conscientes. E aí nós temos que nos colocar, nós da causa animal, né? Os ativistas, as pessoas sensíveis, as pessoas cidadãs, também as pessoas políticas, né? Que a gente tem que ter a consciência de que somos atores de lideranças conscientes. Então, assim, muito obrigada. Eu gostaria de voltar a falar mais com vocês no futuro. Obrigada.